A paz do Senhor a todos que estão assistindo. Queria deixar uma mensagem que se encontra em Mateus, capítulo 7, verso 13 ao 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Aqui, quando Jesus fala isso, nós já vemos que as pessoas vão atrás de coisas fáceis, E a porta larga é isso. A porta larga, ela não exige santidade, igual a estreita exige. Imagina que essas portas, elas representem, a nossa vida, nosso estilo de vida. E qual estilo de vida você está tendo, Essa intenção, irmãos? Que, por exemplo, assim, se eu estou vivendo na porta estreita, eu estou buscando a santidade, sabe? Eu estou buscando o Senhor. E, assim, Jesus fala que poucos há que encontrem quando ele fala da porta estreita. Porque não é todo mundo que quer, Se você, por exemplo, anda, na porta estreita, as pessoas muitas vezes vai te julgar. E se você não é perseguido por isso, então você tem que ver o que você está fazendo de errado, Porque a porta estreita exige muito sacrifício, sabe? A Bíblia fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe? Isso é todo dia. Sabe? Todo dia nós temos que matar o nosso eu, matar o nosso ego e viver para Cristo. Paulo, em Filipenses 1:21, ele fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Então, nós temos que viver essa vida para Deus. E isso basta nós queremos. Basta uma atitude nossa. Sabe? Basta nós buscarmos a Deus de tal ponto que nós estejamos cheios, sabe? Da sua presença, do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence quando nós estamos errados. Ele nos consola, Ele é muito importante, no nosso coração. E se nós não tivermos ele, como que nós vamos subir, Porque em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Fala assim, deixa eu ler rapidinho. Efésios 4:30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, quer dizer, nós estamos selados, por ele, para o dia da redenção. E se nós não estivermos ele, como é que nós vai, para o céu? E esse final aqui, esse destino que a Bíblia diz, no caso que Cristo fala, da porta estreita, que quem vai, segue o caminho da porta estreita, encontra a vida, essa vida é a vida eterna, é a eternidade com o Senhor, amém? E poucos há que encontrem. Quando, em Mateus 7, no mesmo capítulo, só que nos versículos anteriores, Jesus fala assim: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, aqui, quando ele fala que poucos há que encontrem, não é que... Porque a Bíblia fala também em Mateus 24:14, e este evangelho do reino, esse que eu estou falando aqui, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quer dizer, então, que todos vão saber. Só que aqui ele fala assim, que pede e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Então, esse encontro é aquelas pessoas que buscam. Amém? Não sei se os irmãos entenderam, mas espero que sim. Que ele fala assim, o verso 14 de Mateus 7. E porque, tá certo. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então, esse encontrar, que as pessoas que resistem, que perseveram na fé, que perseveram até o fim. Poucos há que encontrem, poucas pessoas há que vão buscar até o fim. Mas então a Bíblia diz aqui que vai ser poucos, mas aqui Jesus não falou que não vai ter ninguém que vai subir para o céu. Subir para o céu. Quando Jesus conversa com o jovem rico, ele, em Lucas, vou até ler aqui para os irmãos. Em Lucas 18 diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna?
Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? E a tua mãe, né? Numa pergunta aqui. É um ponto final. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Olha o que faltava para ele. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aqui, Jesus fala a dificuldade, porque quando as pessoas têm riqueza aqui na terra, o coração delas está nela. O coração delas estão nas riquezas também. Em Mateus 6, do 19 ao 21, fala sobre as riquezas. Que se o nosso tesouro estiver no céu, nosso coração também vai estar, né, lá no céu. Amém? Então aqui, por que Jesus falou? Para ele ir vender tudo que ele tinha. Não para adquirir salvação, mas para que o coração dele não estivesse aqui na terra. Amém? E aí ele continua assim no verso 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Isso tem Lucas 18, do 18 ao 27. Aí, o 28, só para concluir aqui, o 28 ao 30 diz assim: Disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, a vida eterna. Amém? Então, aqui concluindo, eu queria mais só para ler mesmo, todo o pedaço, mas aqui Jesus fala no 27, mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Então, assim, não é impossível nós salvar-se, né? Basta crermos em Cristo. Então, essa porta estreita é essa decisão, sabe? De viver em santidade. Sabe porque a Bíblia fala em Hebreus 12, verso 14? Hebreus 12, capítulo 12, verso 14, diz assim: segue ou seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Então, nós temos que ter um coração limpo, sabe? Um coração santo, a nossa vida é santa, para que nós podemos chegar lá no céu. Em Mateus 5, 8, Jesus fala também assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em Apocalipse 21, 27, vou ler também aqui, para não falar errado, diz assim, Apocalipse 21, 27, E não entrará nela a cidade que Deus preparou, a Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então, gente, assim, concluindo que é possível sim, sabe? Seguir a porta estreita, por mais difícil que seja. Mas o Espírito Santo, ele dá graça, ele nos capacita para estarmos firmes e perseverantes até a vinda do Senhor. Amém? E essa é a mensagem, né? Espero que os irmãos tenham entendido e que qualquer dúvida, pergunte, né, pro pastor de vocês, se vocês entenderam, para alguma liderança, se tiver alguma dúvida, ou talvez tenha nos comentários. E se possível, nós vai responder, amém? Glória a Deus. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe.